Olá, rica noite pra você. Para mim, imensa alegria poder estar aqui de novo. Hoje é segunda-feira, a primeira live do mês de outubro. Fico muito contente de poder estar aqui. Sou Nara Miller, professora, autora, criadora do blog Viva o que Você É, e uso o EFT já tem 7 anos para mim e para os meus clientes. Hoje eu tô aqui mais uma vez para passar informações importantíssimas. Tá? Em cada live eu passo um conteúdo diferente, em que as pessoas podem ter mais resultados. E é tão bom fazer isso, poder passar esse bem-estar para as pessoas, que elas possam ter resultados mais assertivos. Solange, rica noite para você. Silvânia, rica noite para você. Seja bem-vinda também. Então, é essa condição que a gente pode se perceber melhor, o que está emitindo para o universo e, é claro, o que vai vir em retorno em função dessa vibração persistente. Márcia, rica noite para você, seja bem-vinda. Obrigada pelos coraçõezinhos. Elizabeth, rica noite para você, seja bem-vinda também. E é muito importante a gente saber o que a gente está emitindo para o universo. Então, cada vez que eu faço uma live, eu procuro trazer um aspecto dessa nossa emissão. E claro que a rejeição é um dos fatores mais intensivos no ser humano, é visceral, é ligado às crenças limitantes, os mitos, tá? E também é ligado a um decreto negativo de lealdade à tribo. Nos meus canais do YouTube tem muito material sobre decretos negativos de lealdade à tribo. O decreto negativo, em resumo, ele é um sistema que faz a gente olhar só para um único objetivo, e a lealdade à tribo, ela pode ser tanto aceitação dessa tribo de origem, como pode ser rejeição completa. E aí, quando nós aceitamos algo que o nosso familiar disse como verdade, ou alguém das nossas referências, a gente coloca isso em ponto de comparação com todas as coisas que a gente vive, faz, diz, e também transfere isso para as outras pessoas de convivência. Zélia, rica noite. Hélida, rica noite também para você. Fabrício, seja bem-vindo também, rica noite. Então, a importância, Tânia, rica noite para você, seja bem-vinda. A importância de nós sabermos o que nós estamos emitindo para o universo, estamos perceptivos. Nós temos um cérebro que ele ou ele está vivendo o passado ou ele está vivendo o futuro, né? E esse é o cérebro básico, instintivo, mas ainda temos mais 2 cérebros, um cérebro que sente e um cérebro que escolhe. Então, na verdade, nós temos dentro do que a gente chama de caixa craniana 3 cérebros. E Neucinda, rica noite para você, seja bem-vinda também. E a importância das pessoas entenderem que muitas vezes elas estão sendo guiadas pelo seu cérebro mais instintivo, mais primitivo, mas não é o momento para isso. Tudo porque ela não está apreciando o que sente, e a partir daí está deixando as escolhas ao léu, né? As escolhas atiradas, as escolhas no automático. Não se deveria deixar as escolhas no automático, ok? Mas claro, a pessoa não vai ficar o tempo inteiro gerenciando o que pensa, o que sente, o que pensa, o que sente. As suas crenças limitantes seria muito desgastante. Mas eu posso dar uma dica. Quando existe repúdia, que é nosso assunto de hoje, tanto de si quanto repúdia de atitude de outras pessoas, existe um alto padrão de rejeição, e em cima desse padrão de rejeição, um afastamento de si mesmo. Júlio, rica noite para você, seja bem-vindo também.
Então, esse afastamento é uma das causas da depressão. Gustavo, rica noite para você, seja bem-vindo. Então, o alto nível de rejeição de si, Iriana, rica noite para você, seja bem-vinda. O alto nível de rejeição de si, ele gera um distanciamento, que a gente não quer ficar perto do que está dando errado, né? É só a gente entrar num ambiente, se sentir desconfortável, a gente ficar louco para sair dali. Por quê? É o instinto de sobrevivência. Mas é isso que a gente precisa, ficar no instinto de sobrevivência? O ser humano tem tanto a explorar, porque ele considera, socialmente é considerado errado sentir, tá? E eu não falo só dos bons sentimentos, eu falo dos sentimentos confortáveis aqui também, tá? Mas claro que se a pessoa ela é muito emotiva, se ela vê um filme e chora tanto que o queixinho treme, tá? Pode ser também que existam eventos que aquele filme ou aquela situação ativaram o gatilho, ok? O gatilho de uma coisa do passado não resolvida. Tá? Mas se não for esse o caso, bom, se for o caso das questões passadas não resolvidas, faz técnica da carta de desabafo e resolve, certo? E vamos em frente. Mas se é uma coisa assim, eu olho pra mim e eu me rejeito completamente, minhas atitudes, as qualidades, principalmente os defeitos que eu não mudo, né? E às vezes tem até qualidades que a gente considera defeitos, né? Hoje eu estava vendo as pessoas conversando, elas estavam falando assim, eu sou muito ingênuo, as pessoas me fazem de bobo por causa disso. Mas é na ingenuidade que a gente vê a sutileza das coisas. É na ingenuidade que a gente percebe a riqueza dos eventos, se diverte com um pouco, tá? Fátima, rica noite para você. Wagner, rica noite para você também. Sejam bem-vindos. A grata pelos coraçõezinhos, tá? E então nessa rejeição que a gente tem de ser emotivo, de ser brigão, de ter raiva, né? De ter ressentimento, de ter medo. Magali, rica noite para você, seja bem-vinda. Mais coraçõezinhos, que bonitinho. Obrigada. E a importância da gente não se rejeitar. Bom, vou contar aqui algumas histórias. Eu tenho 3 histórias aqui, bem curtas. Mas vão ser rápidas. Olá, meu bem, assisti. E rica noite para você também. E a importância de entender que essas histórias que eu vou contar, elas exemplificam momentos de rejeição e momentos de aceitação do que sentimos. Porque o sentir é o que existe mais importante. Se eu tô bloqueado no sentir, eu, na maioria do tempo, não vou ter resultados assertivos. Eu vou estar jogando contra mim. Eu vou estar me distanciando de mim. Érica, rica noite para você. Nesse distanciamento, eu tô me vitimando porque eu sou a única pessoa que tem que ficar perto de mim o tempo inteiro. Tá do meu lado, me apoiar nas minhas escolhas, decisões e atitudes. E se eu fico contra mim, não vai ter pessoa no mundo que vai ficar a meu favor, que vai me satisfazer. Eu vou estar sempre naquela busca, porque a busca, na verdade, é uma busca interior. A autoaceitação é a parte mais importante do ser. Se eu me rejeito, eu estou me vitimando. E olha só a vibração da vítima sendo emitida para o universo, que você vai receber de volta mais vitimação.
O Alberto, rica noite para você também, seja bem-vindo. Então, inclusive, quando a pessoa sente uma tremenda tristeza que ela não sabe a origem, uma sensação que a vida está sem graça, tá? Pode contar que tem algum nível de rejeição em si, de uma atitude, de um sentimento, de um comportamento, de um defeito não transformado. Rica noite, Glaucia, seja bem-vinda também. Então, a importância da gente fazer as pazes conosco, tá? Eu vou contar aqui 3 situações. Eu tô olhando aqui meus apontamentos, porque eu sempre preparo, né, o que eu vou trabalhar com vocês na noite. Eu preparo isso, eu escrevo e depois eu acabo fazendo algumas alterações, mas porque é para trazer melhores resultados para quem está ouvindo naquele dia, né? Para quem está participando na live e depois quem vê no replay. Então, tem o caso da menina. Eu lembro que eu fui dar uma palestra a convite da Unipampa sobre EFT, num curso de pós-graduação na área de educação. E no final veio uma adolescente conversar comigo, tá? Não devia ter mais de 20 anos a menina. E ela veio e disse assim: Nara, não suporto o meu sentimentalismo. Tem nojo do meu sentimentalismo. Aí os olhos dela já começaram a ficar marejados de lágrima. É difícil conviver com todo o meu sentimentalismo. É muito melado, é muito nojento, é muito... Ai, não dá. Eu queria ser diferente, mas sou muito sentimental. Eu perguntei pra ela: com o que tu trabalha? Ela disse: eu pinto, eu sou artista plástica. E eu falei assim: e tu não acha que é importante sentir para tu poder expressar isso, para transformar isso em uma obra de arte? Você não precisa sentir? Ela ficou em silêncio. E aí eu disse para ela: pois é, tu rejeita a tua característica mais importante. E aí, como é que estão sendo as tuas obras de arte? Ah, tá tudo sendo menos sem graça e eu tenho até meio me desestimulado em produzir. Pois é, faz as pazes contigo mesmo. Começa tu a ser a pessoa que se aceita como é. E tu vai ver que as coisas vão mudar. Eu vi que ela ficou silenciosa, assim, como não aceitando, tá? Que aquele fosse o melhor conselho. Ela queria que eu ensinasse para ela um método que neutralizasse aquele excesso de sentimentalismo que ela tinha. Um excesso de expressão do ser. Como é que tu vai fazer isso? Se é nessa expressão, é nesse sentir que percebe e consegue traduzir e botar no papel a arte que é a atividade que ela faz. Agora eu vou contar um outro caso também. A moça é uma artista, ela é pintora, mas ela trabalha numa empresa de energia elétrica. Ela fez um concurso, né? Ela se sustenta com essa empresa de energia elétrica que ela trabalha. E ela veio fazer um atendimento comigo. Eu fiquei muito contente, porque eu a conheci, foi pelo Facebook. E ela disse assim: Nara, eu tenho um lado meu muito raivoso. Esse lado meu raivoso, eu tenho medo de soltar. Porque eu tenho medo de soltar as patas nas pessoas. Eu sei que eu vou soltar a pata nas pessoas. Eu sei que eu vou ser mal educada. E aí eu disse para ela: deixa isso aí um pouquinho, vamos pesquisar mais para trás a coisa. Aí quando eu perguntei para ela qual era o símbolo para ela dessa raiva que ela tinha contida, né? Ela disse: aí parece um leão enjaulado.
Aí uma fera enjaulada, um monstro enjaulado. Aí eu expliquei pra ela, ele tá enjaulado porque tu trancou ele aí. Tá? E aí eu usei a simbologia do leão na savana, o leão na floresta, né? E o leão dentro da jaula. Ou o tigre. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecer o tigre branco na Índia, não tinha visto ainda, né? E ele estava dentro do cativeiro, ele tinha uma área livre de circulação, mas ele estava em cativeiro porque a fêmea estava solta e ele estava preso dentro de uma jaula menor. E a fêmea não estava fazendo barulho nenhum, era o macho que fazia um barulho, dava para escutar a 2 quadras quase de distância. Por que o animal que estava mesmo em cativeiro solto estava silencioso e o outro estava fazendo um monte de barulho? Porque é da natureza daquele animal ser livre. E aí, a grande fúria do animal enjaulado é que não é o habitat dele. Dá para ele o habitat dele. Deixa ele livre. Aí a pessoa fica com medo. Ai, vai ficar feroz. Não, ficou feroz porque foi trancado. Por medo de uma reação. E aí depois eu fui mais fundo com ela. Nós começamos a fazer a sequência de EFT e começamos a destrinchar qual era o que ela pintava, mas ela não mostrava aquilo para ninguém. Quer dizer, ela estava trancando o talento dela. Ela estava botando na tela, mas ela estava trancando o talento dela. Então aí, nesse momento, eu disse para ela, pois é, por que tu não mostra o teu talento para ninguém? Nem que seja num local gratuito para começar, para tu não gastar, não precisar gastar. Tá? E ela disse assim, eu não gosto muito do que eu pinto. Quer dizer, um senso crítico tremendo. Tá? No final do atendimento da EFT, eu disse para ela, tu sabe quando a gente pinta, eu já fiz acessórios, aí expliquei pra ela, né, que eu já fiz acessórios. Eu deixava que as pessoas decidissem se era um acessório bonito ou feio. A minha opinião não tinha muito valor, porque é o outro que vai comprar. Então é a opinião do outro que importa. E um ponto positivo que eu tive, que pelo menos as fotos que ela usava, né, no Facebook, ela parou de usar fotos que cobriam parte, ela usava mantas, ela tinha sempre alguma coisa cobrindo parte do rosto, sempre escondida, simbolizando que sempre presa, né? Até assim, quando ela agendou comigo, eu fui ver, quem será essa pessoa que está agendando comigo? Não tinha uma foto do rosto dela inteiro. Sempre escondido, principalmente assim, a maior parte do rosto, ou era uma manta, ou ela botava foto do gato, né? Sempre escondida por trás de alguma coisa. E depois daquele atendimento, ela começou a postar fotos aparecendo, começou a fazer vídeos. Então, ela começou a se dar a oportunidade de aparecer. E ela vivia também um relacionamento focado com a irmã, né? Ela alugava o apartamento, pagava todas as despesas e a irmã não contribuía com nada. E ela também não tinha coragem de falar, quer dizer, sempre reprimida, sempre presa, sempre trancada. Não queria saber porque estava tão furiosa, né? E essa questão toda ela minimizou quando ela fez o atendimento de EFT. Depois ela foi também numa palestra minha aberta. E dali, só do atendimento, ela já começou a postar fotos dela aparecendo, né? Dela se soltando. E tem o terceiro caso. O terceiro caso é meu. Eu gosto de contar essa história. Vani, rica noite pra você. Carlos, rica noite pra você. Platão, rica noite pra você. Juliana, rica noite. Martina, rica noite. André, rica noite. Odete, rica noite pra todos vocês. Sol, rica noite pra você também. Adelma, rica noite pra você também. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? E o terceiro caso, como é importante sentir, e o sentir define as nossas próximas ações.
Eu lembro que eu tinha 16 anos e eu estava voltando da escola, ensino médio, segundo grau. E aí tinha uma rua que era uma tremenda de uma lomba, uma ladeira, e eu tinha preguiça de subir aquela ladeira. Aí o que eu fiz? Decidi ir por um bequim, uma rua, um atalho. Quando as ruas são muito compridas em Porto Alegre, eles colocam umas passagens entre uma rua e outra, mas é uma rua, não passa carro, né? É bem estreitinho, é só para circular pessoas mesmo, é acesso por escadas, tá? Mas sempre é bem pavimentado. Era 10h30, 11h30 da manhã. E aí eu botei meu pé no primeiro degrau. Quando eu botei o pé no segundo degrau, eu levantei a minha cabeça porque eu senti uma dor tremenda no meu peito. Uma ardência, uma dor, uma pressão. E aí eu levantei mais a minha cabeça e eu vi que tinha um rapaz parado. Mas da metade para lá do tal do vão esse do corredor que eu tava caminhando. Imediatamente eu dei de ré, o pé que subiu foi o mesmo pé que desceu. E eu fui pelo caminho mais difícil, que era subir uma tremenda de uma ladeira e depois andar ainda mais um trecho inclinado. Cheguei em casa, almocei, eu descansei, cestei, fiz tema, fiz um monte de coisas. Aí depois, mais tarde, chegou meu namorado, na época. E ele chegou bem esbaforido, bem estressado. Ele disse: Nara, quase fui assaltado. Sabe aquela rua do colégio tal? Eu falei: é o colégio que eu estudo, que eu estudei. Pois é, tem aquele bequim. Eu entrei no bequim. Quando eu vi, tinha um rapaz próximo de mim. E ele foi se aproximando, e eu parei e perguntei pra ele: o que tu queres? E aí ele balbuciou alguma coisa, como querendo me assaltar, e eu dei um pontapé nele e saí correndo. Então, o mesmo bequinho, e eu tive a sorte de sentir o perigo irradiado por aquele ambiente. Então, a importância da gente sentir e fazer uma análise depois do que sentiu. Eu tinha 16 anos, não conhecia a lei da atração, não tinha lido nenhum livro a respeito. Talvez já fosse a época que eu estivesse... Eu acho que eu já tinha lido alguma coisa do Dr. Murphy, ok? Mas o fato é que na hora eu senti e eu decidi obedecer o que o meu corpo estava emitindo de desconfortável. Vocês não têm noção, era uma dor assim, na altura do timo. E a sensação era que uma coisa muito ruim estava acontecendo. E aí, quando eu olhei para frente e vi aquele rapaz, eu me lembro como se fosse agora. Eu lembro que era um dia ensolarado e só tinha aquele rapaz parado no meio. E o meu pé subiu e foi o mesmo pé que desceu. Quando eu cheguei em casa e depois ouvi a história do namorado na época que eu tinha, eu disse: o mesmo lugar, e deve ter sido o mesmo rapaz que, quando eu senti mal, eu decidi não continuar por aquele corredor. Então, o sentir é uma percepção importante. E quando esse sentir é desconfortável, completamente desconfortável, e aí você precisa perceber os sinais do corpo, porque se você não sabe perceber os sinais do corpo, como você vai saber escolher a sua próxima atitude? A maioria é analfabeto sensorial, não só pelos seus traumas, como também pelos preconceitos, ok? Não só pelas coisas que já viveu, que foram desconfortáveis, que foram desagradáveis, mas também
por suas crenças limitantes, seus mitos, tá? E principalmente por falta de treino. A maioria das pessoas tem falta de treino. Sentir não é uma coisa que a gente nasce sabendo para que serve, principalmente, tá? Então a gente pode sim, nascer sentindo, mas para que serve, a gente vai precisar aprender. Essa é a geração que aprende isso, ok? Essa é a geração que faz a sua transformação por aprender primeiro a trabalhar o seu sentir. Sentiu raiva? Não sufoca. Procura perceber a sua origem. Sentiu medo? Não tenta ter distância do medo. Perceba a sua origem. Qual é o estímulo inicial? Sentiu um desconforto qualquer no corpo? Não repudia. Você, no momento que repudia a si mesmo, você cria um distanciamento tremendo de si. Você vira o seu maior inimigo, porque onde você está distante de si, como você vai ter um diálogo, uma compreensão, saber das necessidades do seu corpo, saber o que o seu corpo quer fazer, saber o que é o melhor para o seu momento. Ok? Então, naquele momento, se eu tivesse nessa coisa, não curto sentir, não gosto de sentir, é errado sentir, o que eu ia fazer? Essa besteira aí, essa dor esquisita aí, e ia seguir pelo bequinho, porque a lógica diz que você deve optar pelo menor esforço. Vai pelo atalho. É mais calmo, menos força. Perto do almoço, já tava louca de fome. Era 11h30 da manhã. E tinha terminado a aula um período antes. Então a rua tava deserta. As outras turmas que sairiam no meio-dia e 15, né, nós saímos às 11h30. E só eu fui por aquele caminho. Os outros foram para a parada de ônibus ou foram por outros caminhos. Só eu fui para ali. Então aí, toda a importância de sentir, ok? Não rejeite o que sente, aprecia. Vários autores falam sobre botar luz nas coisas, né? Então, é quando você aprecia o fato. O que será que isso significa? Será que... E qual é a mensagem? Aí sim, você está se abrindo para ouvir os seus próprios sinais, tá? Eu tenho um e-book que se chama O Livro das Afirmações Diárias, que ele explica tudo isso e muito mais. Não só como tu aprender a detectar, ou como o que você sente, o seu significado, bem como você transformar isso em exercícios positivos para todas as situações. Então, assim, eu tenho lá na loja virtual, depois vou botar o endereço para vocês irem ver, mas o fato é que se eu não sei sentir, se eu não percebo o sentir, se eu não interpreto esse sentir, eu vou rejeitando de cara, eu estou no meu cérebro instintivo, eu não estou usando o segundo cérebro que está me mandando sinal e não estou interpretando nem fazendo escolhas que sejam assertivas para minha etapa de vida. E o principal, estou emitindo a vibração da vítima, porque eu me rejeito, eu me vitimo nessa rejeição. E o distanciamento de si é a maior vitimação inicial que a gente pode ter. Muitas vezes, uma das vezes, tá? Eu até já contei isso em outra live. Como eu tive um tempo mesmo, depois de já conhecendo DFT, eu senti uma sensação assim que tava tudo muito sem graça, muito sem sal. E eu descobri que era essa rejeição que eu tinha de mim, dos atos que eu cometi errados, de erros em atitudes ou faltas de atitudes. Tá?
em sensações que eu tive, em comportamentos que eu tive. E, claro, nessa rejeição tinha um distanciamento de mim e aí tudo ficou sem graça, porque essa união da gente com a gente mesmo é a união mais importante, é a primeira missão de vida. Então, para encerrar essa live, eu quero fazer uma sequência de EFT bem bacana para você começar a fazer esse trabalho de retornar a ser seu melhor amigo, parar de rejeitar o que sente. Então, só para concluir a história da menina que tinha um leão enjaulado, né? Que tinha uma fera enjaulada, ela ficou bem incomodada quando eu disse para ela que eu não ia fazer EFT para jaula e nem para animal enjaulado. Porque, na verdade, ela queria que eu fizesse EFT para aquilo ali. Ela queria sufocar o leão. De preferência que virasse um gatinho. Na verdade, era um grito de alerta. Que ela estava sendo muito crítica. Que ela estava sufocando ela mesma na criatividade por causa disso. E aí ela ficava com aquele monte de quadro pintado dentro de casa, ninguém via, ninguém comprava, ninguém nada. Não ia para lugar nenhum, ficava tudo trancado nela. Então a casa física expressando a clausura mental e emocional pela autocrítica. Então a importância da gente estar do nosso lado, parar de se rejeitar. Eu rejeito a atitude do outro, existe uma rejeição em mim primeiro, porque eu não suporto nem 1% daquela atitude que seja semelhante. Isso é chamado efeito sombra. Também tem um material bárbaro lá na loja virtual sobre isso. Depois, eu rejeito a mim explicitamente e aí eu quero manter o que eu sou, o meu potencial, que é uma energia visceral, é física essa energia, é no corpo, é no baixo ventre a criação dessa energia. Eu mantenho isso enjaulado porque meus mitos, minhas crenças limitantes, o que eu acredito como certo e errado, estão fazendo isso. E vai ter uma hora que vai ter porcaria no ventilador. Quando muitas vezes as pessoas enlouquecem, tá? Ou ficam deprimidas, ou têm ataques de ansiedade, ou têm síndrome do pânico, muitas vezes é essas clausuras que a gente bota na gente mesmo. Semana passada, exatamente há uma semana, eu fiz uma palestra sobre ansiedade. E mesmo sendo um tema que todo mundo dizia, interessante, não tiveram muitas pessoas, foram umas 30 pessoas mais ou menos. E o que mais me chamou a atenção foi assim, a rejeição. Tá? Porque quando a gente rejeita muito o que o outro tem para dizer, significa que você rejeita a si mesmo no mínimo 3 vezes mais, em qualquer atitude semelhante. Eu não aceito, eu rejeito tal método, eu rejeito outro método, eu rejeito outro método. Mas que método eu aceito? Qual é o método que eu me permito para fazer as pazes comigo, para estar do meu lado, para eu ser o meu maior amor, o amor comigo mesmo? Então assim, é como dormir com o inimigo ser tu mesmo. É uma violência contra si mesmo. E a emissão para o universo é uma estupidez que atrai maiores vitimações, maiores desconfortos. A Rosinária está comentando uma coisa aqui, deixa eu levantar só um pouquinho o comentário dela. Hoje eu tive prova que não devia ir contra nossa intuição. Precisava arrumar meu celular e levei num técnico qual minha intuição dizia que iria dar porcaria. Aquela escreveu iria dar merda.
Mas como eu estava com pressa, achei que não ia dar nada. E aí, não deu outra. Ele acabou todos os contatos, ele deletou, apagou todos os contatos e não resolveu o que precisava. Quer dizer que se você ainda não está se ouvindo, significa que tem, bem provável que tem um senso crítico bem forte dentro de você, tá, Rosinária? Trabalha esse eu deveria, eu tinha que, eu já era para ter mudado, como sequências de FT, ok? Vai melhorar bastante essa tua sensação de que eu tenho a intuição, eu tenho o sinal e eu não sigo o sinal, ok? E uma para mim aquele evento de eu entrar naquela rua estreita, né, naquela passarela ali, deu uma dor no peito muito forte e era uma sensação assim ruim, né? Então, quando a sensação é ruim sobre alguma coisa, ou a gente está bem centrado quando pensa naquilo ali, são coisas que a gente precisa prestar atenção, ok? Eu já estou dando uma dica importante aí, tá? Então vamos fazer sequência de FT para não encerrar nossa live, que é bom durar pouco. Olha só, eu pensei que tinha passado só 10 minutos. Então vamos lá, sequência de FT. Repete então depois de mim. Mesmo que eu rejeite sentir, porque muitas vezes não foi apropriado, ou doeu, ou fui criticado, ou não fui aceito, eu escolho me apreciar mesmo com essa rejeição em mim. Mesmo que, de alguma forma, eu rejeito minhas atitudes de passado. Sentir como eu senti não foi produtivo, não foi agradável, não gostei dos resultados. Eu me aceito mesmo com essa rejeição de mim. Mesmo que para mim seja difícil me aceitar, mesmo me rejeitando, eu me dou uma chance de me ver com outros olhos. Topo da cabeça. Essa rejeição de mim é essa rejeição do meu ser. Difícil me aceitar com essas atitudes. Difícil me aceitar com esse passado. Sentir não é aceitável. Traz descontrole. Demonstra que eu não sou uma pessoa normal. Em algum momento eu percebi isso e fiz essa relação. De que sentir não é normal. Sentir não é bom. Sentir não é apropriado. Sentir não é coisa de gente forte. Sentir parece uma fraqueza. E eu me recuso a aceitar isso. Essa fraqueza em mim de sentir que eu rejeito. Esse distanciamento que eu sinto quando eu sinto. Eu fico imaginando se seria possível eu me ver com outros olhos. Porque se eu sentir um ambiente, posso antever perigos. Ou antever pessoas legais. Se eu estiver atento a sentir, posso perceber o que está sendo dito nas entrelinhas. Para isso, preciso primeiro reduzir os julgamentos. Os julgamentos que me impedem de estar ao meu lado e perceber o que sinto.
Mesmo que sentir anteriormente não foi bom, não foi produtivo, não foi agradável, eu escolho me dar uma chance de ser eu com menos críticas. Pois as críticas até agora não me ajudaram a mudar nada. Só me torturaram. Só me fizeram sentir para baixo. Eu começo a aceitar que posso sentir. É seguro sentir. Nada de mal vai me acontecer se eu sentir. Não vou ter nenhuma atitude inapropriada se eu sentir. Porque sentindo, posso fazer melhores escolhas. Paro de me prender para não sentir. Escolho me soltar e ser eu. É bom ser eu. Eu aceito ser eu. Apesar dos padrões sociais que eu absorvi. Respira fundo e solta. Então a live de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês compartilhem com as suas redes sociais, tá? É muito bom levar essa mensagem avante. As pessoas precisam ter a liberdade de expressão. Não é errado sentir. A gente só precisa aprender a lidar com isso. E o mais interessante, vamos nos dar a chance de sermos nós mesmos. Ok? A nossa vida é feita para isso. Estarmos do nosso lado. Sermos nós mesmos. Parar de vibrar na vítima. Parar de nos focar. E ir avante. Com a nossa maestria, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. E tantas oportunidades que virão. Porque a gente está se permitindo soltar e avante. Uma rica noite para todos. Amanhã tem live 8h30 da noite de novo, aqui no Facebook. Vejam os replays lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Tá? Uma rica noite, bom descanso e até amanhã. Tchau!